Artista plástica. Essa é a única maneira de você lidar com o medo da liberdade da pintura abstrata. Sejam bem-vindas ao canal TV Ateliê em Casa, onde eu abordo assuntos sobre artes plásticas. Aqui eu ensino artistas plásticas amadores a criarem desenhos e pinturas, sem dependerem de cópia. Meu nome é Fábio Campos, sou artista plástico e sou professor de artes plásticas. Pois é, minha gente, tem gente que fica grilado de a pintura abstrata tem muita liberdade, tem muita subjetividade. Eu respondi outro dia até um comentário, uma pessoa que perguntou, tem segredos para lidar com isso? Não, segredos para fazer a pintura abstrata, para lidar com tamanha subjetividade. Quer dizer, subjetivo por quê? Porque, na verdade, você pode fazer tudo, é abstrato, você não copia, não tem como fazer cópia com pintura abstrata. Você não tem nenhuma muleta na pintura abstrata. Isso assusta, muitas vezes, algumas pessoas. E mesmo se você não copiasse, se você for uma pessoa que lida com a criação, como criar algo abstrato, né? É muita liberdade, é muita amplitude. Posso fazer tudo, pode fazer tudo, pode ser muito livre. Quando você consegue encaixar na pintura abstrata, você tem um prazer que é indescritível, porque é um prazer descompromissado. Você não se compromete com, mas será que a copa da árvore que eu estou é assim? Ou então, mas um carro não é assim. Mas o rosto está fora da proporção. Não tem esse tipo de preocupação na arte abstrata. Eu falo pintura, mas eu estou falando pintura e desenho, o que for. Tá? Todo tipo de arte abstrata, trabalho abstrato. Então, isso pode ser um problema. A pessoa fica preocupada com essa quantidade de liberdade, essa quantidade de subjetividade da pintura abstrata. Né? E aí não sabe o que fazer na hora que vai experimentar. Hoje eu vou fazer uma pintura abstrata. Aí fica grilada. O que eu faço? Como é que eu faço? Né? Ou então, está querendo fazer uma pintura abstrata, mas as figuras surgem, né? E aí você fica assim, meu Deus, estou vendo figuras, eu não consigo fazer pintura abstrata. Meu Deus, às vezes você está vendo uma figura, mas ela não está visível para muita gente. Só você que viu. E pode ser que você, continuando, ela suma. Você pare de prestar atenção nela. As figuras tendem a pular nos nossos olhos, mas não vai ter esse problema. O negócio é o seguinte, você não pode, como consequência, se travar, a ponto de não conseguir pintar, desenhar nada. Vamos lá para o nosso quadro. Deixa eu botar aqui. Nosso quadro negro. Aí. Para a gente poder começar a tratar disso. Então, o medo da liberdade. Como lidar com o medo da liberdade da pintura abstrata? Eu vou escrever isso. Como lidar com o medo da liberdade na pintura abstrata. Né? Como eu lido com esse medo? O que eu faço? Né? Tem um jeito. Eu só conheço um jeito. Por isso que eu falei no título dessa live que é a única maneira. Eu só conheço um jeito. Né? Eu vou te passar isso aqui. Mas antes eu quero te convidar. Antes de eu te passar esse jeito, eu quero te convidar para você dar uma curtida aqui nesse vídeo, dar o seu like, seu joinha, se inscreve aqui no canal, na TV Ateliê em Casa, compartilha para quem também você acha que está travada aí nos processos de arte, de criação. Compartilha isso, quem sabe essa pessoa não pode se transformar numa pintura abstrata. Né? E não esquece de clicar no sininho, naquele sininho, para notificações, receber as notificações. Tá bom? Vamos seguir, então. Como é que faz isso? Né? Eu acho o seguinte, se você tem medo da liberdade que a arte abstrata te propicia, né? O seu problema, na verdade, o medo da liberdade, é a solução. Você tem que ser livre. Né? Qual é a solução para isso aqui? Soluções. Na verdade, solução, né? Só tem uma. Ser livre. Se arrisca. Sim, você realmente precisa se arriscar. É importante você não ficar... mas isso é para qualquer arte. Você está falando uma coisa óbvia, não é tão óbvio, não. Quando a gente tem, por exemplo, artes figurativas, muita gente se apoia na cópia. Erroneamente, quero deixar bem claro, está errado. Mas muita gente sempre fica guiada pelo externo quando é figurativo. Eu posso fazer o meu boizinho, por exemplo, a figura que eu faço muito, do meu jeito. Mas eu não olho para um boi mais, nessa altura da vida, né? Até porque eu já sei como é um boi. Mas se eu tivesse curtido a ideia de um boi, inventasse meu boi, não estava errado. Eu estou inventando, criando. É o meu boi. Agora, na arte abstrata, tudo é invenção. Por isso a pessoa tem medo.
fica se pelando, como dizia meu avô, se pela de medo da arte abstrata. É muito subjetivo. A arte abstrata é muito subjetivo. E aí as perguntas vêm, inclusive. Elas aparecem no Instagram, aqui no YouTube, em qualquer lugar. Né? No Facebook aparecem perguntas assim. Então, você tem que se arriscar. Você tem que pensar que a sua liberdade, né, não pode ferir o seu trabalho. Né? O seu trabalho é importante. Ele nunca vai ser o último trabalho da sua vida. Né? Seu trabalho não será o último trabalho da sua vida. Não é. Na verdade, ele é apenas mais um. Ele é apenas mais um. Isso aqui é muito importante. Não pensa assim dessa forma muito travada. Eu tenho que fazer uma coisa, uma obra de arte. Não. É um estudo. Pensa assim. Então, o que você tem que fazer? Finalmente, dando uma solução a esse trem aí, como dizem os mineiros. Vamos dar uma solução para isso. Você tem que se arriscar, tá certo? E você tem que literalmente fazer o que te dá na telha. Eu vou falar assim mesmo, nesses termos. Deixa eu fazer uma coisa. Faça o que te der na telha. Já ouviu falar dessa expressão? O que der na telha, você faz. Quer dizer, o que der na tua cachola, na tua cabeça. O que pintar na tua ideia, você faz. Trabalho abstrato, você começa assim. Você tem que começar em algum momento. Perder esse medo de errar, perder o medo de arriscar. Né? Acabou. Não tem problema errar, não tem problema nada disso. Você tem que fazer. Né? Tem que ter liberdade, ser livre. Essa é a ideia. Né? Teoricamente, como eu já falei até antes, quando eu dei o exemplo do boi, você faz isso em qualquer obra de arte que seja verdadeira, ou seja, que não tenha cópia. Se você faz uma coisa de cópia, copiar fotinho do netinho, da netinha, da nora, do genro, não, aí já não é, isso não é obra de arte. A não ser que você esteja colocando a sua linguagem. E para entender isso, tem que produzir. E aí vale para a abstração também. Né? Você tem que, aos poucos, em arte abstrata também, né? Você tem que, aos poucos, construir sua linguagem. É fundamental. E para fazer isso, você tem que fazer dessa forma que eu estou te mostrando aqui, ó. Fazendo o que te der na telha. Aí você vai construir a sua linguagem. Construir linguagem. Só assim. Produza. Produza seus trabalhos sem angústia. Faça o que te der na telha, o que te der vontade. A arte abstrata é uma coisa diferente de arte figurativa. Você não tem referência para fora. Você vai fazer. Né? Vai ser, no início vai ser tudo assim meio solto. Tá? Para começar, é tudo meio solto. Né? E você vai produzir. Você vai fazer e vai produzir um trabalho abstrato, outro trabalho abstrato, outro trabalho abstrato, e mais um, e outro, e outro. Você vai produzir vários trabalhos abstratos. E você vai entender quais são os elementos que um tem relação com o outro. Alguns elementos, esse aqui tem uma relação com esse daqui. Né? Cada um vai se relacionar. Esses três se relacionam diretamente em termos de forma, de figura. Figura também, porque as figuras surgem, mas elas não são relacionadas ao mundo real. O que é abstrato, na verdade, é tudo que não é real. Formas de figura e fundo que não são reais. Né? Você vai começar a produzir. E aí sim, você vai entender que a liberdade ela está no conjunto, nesse conjunto que você está vendo aí. Olha como isso é interessante. Aos poucos você vai construindo uma linguagem. Você vai ser livre dentro desse universo da linguagem, vai poder migrar. Sim, você vai poder migrar, por exemplo, de um estilo determinado para outro estilo. Ou até para mais de um estilo. E até, você veja, você vai poder fazer também, se você quiser, figuração, né, que eu vou dizer. Chama de figuração, que quando tem figuras do mundo real, é arte figurativa. Ao mesmo tempo, sim, você pode também. Você é livre em tudo. Antes de tudo, né, em arte, hoje, agora, nesse momento, eu poderia dizer que, no início, era a liberdade. A arte, hoje em dia, é isso. Ela é mais que tudo isso. Você tem tudo livre. Livre. E aí você vai desenvolvendo o que você deseja, de um jeito ou de outro, de um lado ou de outro. Você começa a ficar mais para esse lado, você começa a entender o que você quer. Se você é uma pessoa da abstração, maravilha.
se encaminhe por este caminho, entendeu? Abra a porta da sua gaiolinha, que você está presa, se você veio da cópia, se você veio de professores que te travaram, abre essa portinhola aí e alça voo. Você vai ser muito mais feliz, assim, com certeza, eu garanto para você. Né? Se você tiver alguma dúvida, alguma pergunta, deixa aqui embaixo, faz seu comentário, que eu vou ter um prazer em te responder e até, se for o caso, fazer um vídeo sobre o que você estiver perguntando. Esses vídeos todos que eu faço, normalmente têm origem num comentário, tá? Que vocês deixam nas minhas redes sociais, na TV Ateliê em Casa. Na verdade, do Ateliê em Casa. Aqui é só a TV do Ateliê em Casa. É isso aí, vou ficando por aqui. Não deixa de curtir, compartilhar e se inscreve. Coloca também a notificação. Um abraço para você e até o próximo vídeo.